Bem, estamos aqui de volta, né? Vamos tratar com vocês das características da arte clássica grega, né? Então, eu convido vocês a voltar aqui conosco, né? Ao tema, né? Que nós vamos lhes apresentar. Para tanto, eu vou avançar um pouquinho aqui, né? Para voltarmos aonde nós paramos, né? E, consequentemente, lidarmos com as características da arquitetura grega. Bem, o primeiro aspecto que a gente pode dizer dela, gente, ela é anticolossal, ou seja, buscava-se não apresentar o fantástico e o maravilhoso referente a outros elementos que não o ser humano. As construções não eram colossais, mas voltadas para atender e fazer com que o homem se sentisse, digamos, presente e acolhido naquele ambiente e pudesse estar presente naquele ambiente. De nada adianta, por exemplo, você ter uma construção colossal onde, para o grego, o homem não pode se apropriar dela ou participar dela, né? Na arquitetura grega, vocês verão, por exemplo, no templo, que eles usam muito chamadas linhas horizontais e verticais. Isso é muito importante. É claro, eu disse agora há pouco, né, a entases, né, eles tentam adaptar esses elementos horizontais e verticais para a apropriação do olho humano, né? Mas a importância desses elementos, né, das linhas horizontais e verticais é muito importante. A coluna, gente, também é um elemento muito forte. Vocês verão que existem a todo momento nos templos, enfim, nas construções mesmo públicas, né, as colunas estarão presentes. E existem alguns elementos em comum entre elas. Dentre eles, nós citamos, por exemplo, o estereobato. Nós vamos ver daqui a pouco numa imagem que é isso, o estilobato, o entabalamento da coluna, um eixo base, o capital, o frontão, sobretudo no templo há um frontão, nós vamos ver o que é isso. Agora, nós podemos dizer que existem três diferentes ordens arquitetônicas gregas. Uma é a ordem dórica, que surge em meados do século VII a.C. A ordem jônica, que surge no século VI a.C. E a ordem coríntia, que vai surgir no século IV a.C., né, que nós vamos ver daqui a pouco. Bem, essa classificação ela vai ser aplicada às obras ao ar livre e em todos os outros edifícios. E uma particularidade que vocês deverão saber é que o artista, nesse caso, ele assina as obras que faz. Esse é um elemento importante que necessita ser enfatizado. Por exemplo, Fídias, o grande escultor grego, ele vai assinar algumas das obras. Bom, vamos avançar aqui. Veja só, aqui nós temos os elementos que nós apresentamos para vocês. Então, aqui, por exemplo, no centro, com o mouse, não sei se está dando para vocês perceberem, nós temos as colunas, os tipos de coluna, né? O estilobato, tá vendo aqui, olha, é a base onde se assenta a coluna. O estereobato, tá vendo, olha, é uma base maior ainda, onde essa base de assentamento da coluna é incorporada. Aqui, gente, é o que nós chamamos de frontão. Estão vendo aqui? Por exemplo, nos templos de Atenas, vocês verão que nos frontões vão estar presentes uma série de estátuas, né, que representam um momento da mitologia específica da cidade, enfim, mas o frontão está presente. Enfim, aqui nós temos os elementos que caracterizam cada um dos movimentos. Como você pode ver, aqui nós temos a referência ao dórico, à esquerda. Aqui, ao meio, a coluna jônica e o estilo jônico de se montar, por exemplo, um templo. E, por fim, nós temos o estilo coríntio. Como vocês podem ver,
nós temos as folhas de acanthos, que eram utilizadas para exemplificar, né, a coluna coríntia, que, diga-se de passagem, muito bonita, né, toda em detalhe. Enfim, aqui nós temos as etapas, olha, dos itens que eram compostos: a cornice, frieze, a arquitrave, o capital, enfim. Por meio dessa imagem, né, espero que vocês possam ter percebido algumas das características, né, da arquitetura e dos elementos que a compõem. Bem, aqui nós vamos avançar um pouquinho mais. Nós temos os potes gregos. Aqui, por exemplo, nós temos Aquiles jogando damas, né? Vocês vão ver que os potes gregos, eles eram compostos de modo diferente. Então, por exemplo, aqui nós temos elementos em preto. Aqui, olha, já aparece uma outra característica, percebam? Por fim, olha esse outro aqui em branco, fundo todo branco, enfim. Então, todos esses potes são excelentes referências, quer seja para pintura quanto para cultura. Isto porque eles demonstram vários momentos da cultura grega, da mitologia grega propriamente dita, né? E também serão elementos a serem utilizados para se conhecer um pouco dessa cultura. Bem, aqui nós temos alguns tipos de vasos gregos, né? Como vocês podem perceber, tem vários tipos. Alguns eram utilizados para, por exemplo, armazenar azeite. Outros eram utilizados para cerimônias religiosas. Outros para armazenar água. Enfim, aqui à esquerda, no alto, você pode ver a ânfora, né, que é talvez a mais conhecida. Mas os vasos gregos, eles eram muito variados. Não existia somente uma forma de representação dos vasos. Eles tinham características específicas, enfim. E diga-se de passagem, né, é redundante que eu vou dizer, mas eles eram muito belos. Olha os ornamentos que eles utilizavam nos vasos, gente. Aqui, como vocês podem ver, temos o acanthos, né, que eu citei agora há pouco, né, aquela folhagem, né, que está presente na manifestação arquitetônica coríntia, né, também está presente nos ornamentos, nos vasos. Percebem os elementos geométricos, pessoal? Olha só a simetria. Olha só, esse daqui, o meander, por exemplo. Estão vendo? Que detalhe interessante. Os elementos de linhas horizontais, verticais, enfim. Todos eles eram utilizados para ornamentar os vasos, né? Bom, e a arquitetura grega quanto aos templos, gente? Veja, os templos, eles tinham uma característica específica, eles seguiam determinados elementos. Então, por exemplo, logo na entrada do templo tem o pronal. Estão vendo? Olha, esses itens aqui são... Opa, avançamos um pouquinho demais, vamos voltar aqui. Aqui à direita temos o pronal, né? Veja só. Imagine você entrando aqui. Ops, de novo, me perdoem. Você entraria aqui, olha, você passaria por essas colunas. A isso nós chamamos de pronal. Logo depois, outras colunas. E aí nós entraríamos no naos, ou seja, dentro do templo propriamente dito. E aqui você teria a escultura representando Deus, enfim, uma série de elementos que nós vamos ver daqui a pouco. Bem, vamos lá, avançamos de novo, gente. Está um tanto quanto difícil esse PowerPoint aqui, né? Aqui nós temos um outro elemento, né, que é o psistodomo, né? O psistodomo costumeiramente ficava atrás, né, da estátua. Nós vamos ver daqui a pouco uma imagem que mostra isso, enfim. Mas essa estrutura, vocês vão ver que só muda alguns dos elementos, mas ela permanece. É sempre assim, o pronal, nau, o psistodomo, né? E o que eles utilizavam para construir esses templos, gente? Madeira, pedra, que passou a ser incorporada no século VII. O mármore, né, que é muito importante, né? O mármore branco, azul, vermelho, dourado. Existiam alguns lugares e algumas ilhas próximas a Atenas,
no qual eram explorados estes mármores, né, e levados até Atenas, né. Agora eu gostaria de citar um aspecto interessante. Veja, o domo era em madeira. Veja, na medida que o tempo passa, a madeira, ela, em razão das intempéries, né, ela estraga, ela cede. O que aconteceu? Se você for no Parthenon, você vai perceber que você não vê mais a cúpula, né? Por quê? Os templos, eles recebiam cobertura, mas o que aconteceu? Como a madeira foi se estragando, né, deteriorando, essas cúpulas todas foram perdidas, né, devido ao fato de que a madeira acabou se estragando. Bem, vamos avançar aqui um pouquinho. Você avaliava um templo grego, gente, pela quantidade de colunas frontais que estavam presentes nesse templo. Então, por exemplo, se você tivesse num templo que à frente existiria somente 2 colunas, era chamado de dístolo. Me perdoem. 4 colunas, tetrástilo. 6 colunas, hexástilo. 8 colunas, octástilo. E 10 colunas, decástilo, né? Então você, para começar a avaliar um templo grego, você começava avaliando a quantidade de colunas presentes nele. Aqui nós temos uma outra classificação para vocês entenderem quanto era interessante. Então veja só, nós também tínhamos 3 elementos para analisar um templo. Vamos pensar, por exemplo, períptero. Estão vendo aqui à esquerda? Qual a característica dele? Vocês vão ver que ele só tem uma fileira de colunas, estão vendo? Na entrada dele. Agora olha só o díptero, 2 fileiras de coluna. Então você passava por essa primeira fileira, logo depois pela segunda, e aí sim entrava, né, no pronal, né, e na nau, né? E por fim, o pseudoperíptero. Estão vendo? Aqui, olha só. Percebam uma coluna inicial aqui à direita, né? E os elementos centrais do pseudoperíptero. Bem, e quanto à planta, gente? Segundo a colocação das colunas, se ela possui um dos pórticos, era chamado próstilo. Se existisse colunas à frente e atrás, era chamada anfipróstilo. Agora, se as colunas eram colocadas entre os muros laterais, era chamada áptero in antis. Então veja só, aqui nós temos o próstilo, porque as colunas estavam à frente, e somente em um dos lados, né, à frente. Agora aqui nós temos o anfipróstilo, porque as colunas estão à frente e de trás, né. Então aqui nós temos, por exemplo, o templo de Atena Nike, Atena vitoriosa, né? Então veja só, 4 colunas, pronaos, né? Aqui nós temos outras 4 colunas, né? A cela, onde ficava a divindade, enfim. Então, só para voltar aqui, nesse caso aqui, vejam, ela seria o que nós chamamos de um templo anfipróstilo. Por quê? Temos colunas à frente e atrás, né? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Vamos lá, avançando. Está um pouquinho lento aqui, está com um pequeno problema. Deu um probleminha aqui, gente. Bem, o que nós vamos fazer? Vamos parar um pouquinho para verificar o que houve. Logo depois nós estaremos voltando.